Todos os dias você acorda diante da mesma pergunta, mesmo que nunca tenha percebido. O que realmente separa os que vivem uma vida extraordinária daqueles que passam anos presos na mediocridade? Essa pergunta é simples, mas a resposta muda destinos. Você já reparou que existem pessoas que parecem carregar uma luz dentro delas? Gente que acorda com propósito, com direção, com uma força invisível que as impulsiona, mesmo quando o mundo está desmoronando? Enquanto outras levantam cansadas, perdidas, afogadas em ansiedade, sem saber para onde estão indo. Por que isso acontece? É sorte? É talento? É nascer na família certa? É inteligência acima da média? Não. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando exatamente isso. Ele entrevistou os homens mais bem-sucedidos da época, milionários, inventores, construtores, líderes, e percebeu que todos eles tinham algo em comum. Eles entenderam o poder dos primeiros minutos do dia. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas dedo indicador apontando para a direita, acordar não é um ato físico, é um ato espiritual. Dedo indicador apontando para a direita, a maneira como você desperta determina a maneira como vive. Dedo indicador apontando para a direita, a primeira decisão da manhã é a semente da colheita do seu dia. Dedo indicador apontando para a direita, o que você faz ao abrir os olhos diz muito mais sobre você do que você imagina. É por isso que tanta gente se sente perdida, vazia, desconectada. Porque começa o dia no automático, sem direção, sem intenção, sem entregar o coração a Deus antes de entregar a mente ao mundo. E aqui está uma verdade que, se você absorver, vai transformar sua vida. A sua manhã não é rotina. É um altar. Sim, os primeiros pensamentos, os primeiros sentimentos, as primeiras escolhas, todos eles constroem um ambiente espiritual do resto da sua jornada. Agora eu te pergunto, o que você tem colocado no altar da sua manhã? Ansiedade? Comparação? Cansaço acumulado? Dúvidas? Medo do futuro? Ou confiança? Fé? Intenção? Foco? Presença? Gratidão? Direção? A grande distinção entre os que prosperam e os que empacam está justamente aí, na forma como a alma desperta. Círculo azul grande, a primeira verdade que precisa entrar no seu espírito. Hill escreveu uma frase que ecoa até hoje. Os pensamentos são causas. A vida é efeito. E se pensamentos são causas? Então os pensamentos da manhã são as primeiras sementes plantadas no terreno do seu dia. E aqui entra um ponto crucial. Dedo indicador apontando para a direita quando você acorda e já mergulha no celular, nas notícias, na comparação, nas cobranças. Você está entregando suas primeiras sementes ao caos. Dedo indicador apontando para a direita quando você desperta e lembra dos problemas, das dívidas, das falhas, das inseguranças. Você está alimentando o terreno errado. Dedo indicador apontando para a direita quando você abre os olhos e não direciona seu espírito. O mundo direciona por você. E o mundo, meu amigo, raramente aponta para Deus. Raramente aponta para a paz. Raramente aponta para propósito. O mundo aponta para medo, escassez, urgência, competição. É por isso que os primeiros minutos importam tanto. Eles decidem quem vai dominar o seu dia, Deus ou o mundo. Círculo azul grande, o primeiro conflito, a guerra invisível da manhã. Acordar é entrar em uma batalha espiritual silenciosa. De um lado, item o medo, item a preguiça, item a ansiedade, item o velho você, item o peso do passado, item o hábito automático de repetir tudo igual. Do outro lado, item a fé, item o propósito, item o foco, item a presença, item a intenção, item o novo você, item Deus guiando seus pensamentos. E isso não é exagero. É realidade. Napoleão Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil, ela vai produzir frutos. A única questão é, quais? Se você não direcionar a mente logo cedo, ela será direcionada por tudo aquilo que tenta te sabotear. E aqui começa o ponto mais importante deste capítulo. Existem pessoas que vencem porque acordam alinhadas com Deus. E existem pessoas que perdem porque acordam alinhadas com o próprio caos interior. A pergunta é dura, mas necessária. Dedo indicador apontando para a direita, você desperta para a vida ou desperta para a confusão?
Dedo indicador apontando para a direita, você levanta para construir ou levanta para sobreviver? Dedo indicador apontando para a direita, você acorda com Deus ou acorda com o mundo? Círculo azul grande, a resposta que o mundo não te diz. A maioria das pessoas acredita que sucesso depende de item dinheiro, item contatos, item oportunidades, item sorte, item talentos, item estudo, item inteligência. Tudo isso tem seu papel, claro, mas nenhum desses itens é o início. O verdadeiro ponto de partida é este. O jeito que você começa o dia determina como o universo responde a você. Pessoas que prosperam têm uma característica em comum. Dedo indicador apontando para a direita, elas começam amanhã com intenção. Dedo indicador apontando para a direita, elas começam amanhã com propósito. Dedo indicador apontando para a direita, elas começam amanhã alinhadas espiritualmente. E isso vai muito além de religião. Não é sobre ser perfeito. É sobre estar consciente. Quando você desperta e entrega seus primeiros minutos a Deus, algo acontece. Item sua mente acalma. Item seu espírito organiza o que realmente importa. Item sua intuição abre caminhos. Item sua fé se fortalece. Item sua consciência se expande. Item sua energia muda. Item sua direção fica clara. Item portas começam a se mover. Não porque Deus estava longe antes, mas porque você estava distante da sintonia certa. Agora, antes de continuar, antes de entrar no capítulo onde vou te mostrar como transformar de verdade a sua manhã num ponto de encontro com Deus e com sua própria potência interior, eu quero te deixar com uma provocação que vai atravessar sua mente. Dedo indicador apontando para a direita, e se tudo que você acreditou até hoje sobre rotina, sucesso, prosperidade e fé estiver incompleto? Dedo indicador apontando para a direita, e se você estiver vivendo abaixo da vida que Deus preparou, simplesmente porque começa o seu dia longe dele? Dedo indicador apontando para a direita, e se a chave que você procurou por anos estiver exatamente naquilo que você fazenda nos primeiros 5 minutos da manhã? Porque existe uma prática, um hábito, um movimento espiritual simples, que muda tudo. Antes de irmos adiante, faça uma coisa simples, mas poderosa. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque os próximos capítulos vão mostrar exatamente como você desperta seu propósito, sua fé e sua prosperidade. Dedo indicador apontando para a direita, comenta aqui embaixo: eu decido despertar com Deus. Sua própria declaração ativa algo dentro de você. Existe um momento na vida em que a gente para e pensa: por que algumas pessoas parecem avançar enquanto outras vivem presas no mesmo lugar? E aqui não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de vida, de direção, de paz, de movimento. Porque a verdade é simples. Sucesso é consequência. Fracasso também é consequência. Nada é aleatório. Nada apenas acontece. Existe um padrão, um ritmo, uma engrenagem invisível funcionando por trás de cada vida que próspera. E é aqui que a experiência do sucesso começa, no despertar da consciência. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Acordam, se levantam, se vestem, correm, trabalham, reclamam, voltam para casa e repetem tudo no dia seguinte. Sempre esperando que um milagre caia do céu, que uma oportunidade apareça do nada, que Deus faça algo, mesmo quando elas próprias não fazem nada diferente. Mas o sucesso verdadeiro, profundo, duradouro, não nasce de expectativas vazias. Ele nasce quando você entende que a sua vida responde à sua mente, assim como o corpo responde ao comando do cérebro. E é aqui que entra o grande divisor de águas. Quem conquista a vida que deseja, primeiro conquistou a mente que precisa. Círculo azul grande, a realidade que define caminhos. As pessoas costumam olhar para grandes empresários, artistas, atletas e criadores e pensar: eles são especiais. Tiveram sorte. Alguém ajudou. Não é possível chegar onde eles chegaram. Mas a verdade é outra. Existem milhares de histórias de pessoas que começaram em lugares onde ninguém acreditaria que fosse possível prosperar. E tem bairros pobres. E tem famílias destruídas. E tem falta de educação formal. E tem traumas. E tem insegurança. E tem fome. E tem rejeição. E tem solidão. E ainda assim, elas se levantaram.
Não porque tinham algo extraordinário, mas porque desenvolveram uma rotina mental extraordinária. Napoleão Hill estudou homens como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Sabe o que eles tinham em comum? Não era dinheiro. Não eram privilégios. Não eram contatos. Era mentalidade. Era visão. Era disciplina matinal. Era foco. Eles sabiam que a mente é o campo onde o sucesso nasce, ou onde o fracasso é alimentado. E é exatamente isso que Deus também mostra quando diz: transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12:2. A renovação da mente é a porta do milagre, porque Deus transforma aquilo que você entrega. E se você entrega uma mente dispersa, vazia, confusa, ansiosa, é isso que você vai multiplicar no seu dia. Mas quando você acorda com propósito, com consciência, com intenção, quando você entrega a Deus os primeiros minutos, quando você decide que sua mente é terreno sagrado, então tudo muda. Círculo Azul, grandes histórias que iluminam caminhos. Para provar isso, basta olhar a vida de pessoas que começaram com nada e alcançaram tudo. Oprah Winfrey, abusada na infância, rejeitada por muitos, desacreditada por todos. Ela acordava todas as manhãs fazendo uma pergunta que mudou sua história: como posso ser melhor hoje do que ontem? E isso a levou a se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Vivia quebrado. Dormia no chão. Mas acordava todos os dias com uma visão clara na mente. Criar mundos onde as pessoas pudessem sonhar. E ele fez. Steve Jobs começou numa garagem. Perdeu tudo. Foi humilhado pela própria empresa. Mas todas as manhãs repetia mentalmente: hoje eu vou criar algo que toque vidas. E revolucionou o mundo. Picasso passou anos sem reconhecimento pintando diariamente algo que ninguém entendia. Mas ele sabia: a inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. O que todos eles tinham em comum? Um compromisso diário com a mente. Uma rotina matinal que alimentava visão, fé, direção e foco. Eles não esperavam motivação. Eles criavam motivação. Círculo Azul, grande o conflito das estratégias. Todos querem sucesso, poucos sabem o preço. Hoje existem centenas de estratégias para ganhar dinheiro. Item investir. Item empreender. Item criar conteúdo. Item aprender uma habilidade nova. Item abrir um pequeno negócio. Item vender algo. Item inovar. Item produzir arte. Item ensinar. Item trabalhar com tecnologia. Mas nenhuma estratégia funciona se a mente for fraca. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Asterisco, asterisco, o problema nunca foi a falta de oportunidade. O problema sempre foi a falta de preparo mental para reconhecê-la. Asterisco, asterisco. Não é sobre quem tem mais talento. Não é sobre quem tem mais dinheiro. Não é sobre quem tem mais contato. É sobre quem tem mais clareza. Porque a clareza é o que abre portas. A clareza é o que atrai pessoas. A clareza é o que gera movimento. A clareza é o que faz Deus agir na sua vida, porque Deus trabalha junto com quem se coloca em movimento. Círculo Azul, grande, a grande provocação. Qual é a vida que você está criando todos os dias? As pessoas têm medo dessa pergunta. E têm medo porque sabem que, no fundo, a resposta não combina com os sonhos que elas dizem ter. Você quer uma vida nova, mas continua alimentando a mente velha. Quer um futuro diferente, mas repete as mesmas escolhas da semana passada. Quer que Deus faça o impossível, mas nem faz o possível. Tudo muda quando você aceita a verdade. Você está vivendo exatamente aquilo que sua rotina permitiu. E é aqui que amanhã se torna um momento sagrado. Amanhã determina a mente. A mente determina decisões. As decisões determinam resultados. E os resultados moldam o seu destino. Simples, profundo, transformador. No próximo capítulo, você vai descobrir que existe algo ainda mais forte do que rotina, do que disciplina, do que motivação e até do que estratégia. É o poder que diferencia quem apenas sonha, daqueles que realmente realizam. Um poder espiritual, mental e emocional que Napoleão Hill chamava de o ponto de partida de toda conquista. Pouca gente conhece. Menos gente ainda sabe usar. E é isso que você vai aprender agora.
Se este capítulo abriu sua visão, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Dedo indicador apontando para a direita, eu quero despertar minha mente. Vamos juntos para o capítulo 3, ele é um divisor de águas. Existe um momento na vida em que a gente percebe que Deus nos deu algo que a maioria das pessoas nunca aprende a usar completamente, a mente. E não estou falando da capacidade de pensar ou lembrar. Estou falando de algo muito maior, muito mais profundo e completamente espiritual. A mente como instrumento de criação. A mente como a ponte entre fé e realidade. A mente como território onde Deus planta sementes, e onde o inimigo tenta plantar dúvidas. Napoleão Hill, depois de estudar por mais de 2 décadas os maiores gênios, inventores, líderes, empresários e artistas, concluiu algo que parece simples, mas carrega uma força inacreditável. Tudo começa na mente. E hoje, neste capítulo, você vai entender por que muitos começam o dia cheios de ansiedade, dúvidas e medo, enquanto poucos se levantam com propósito, clareza e força espiritual. O que diferencia esses dois grupos? As escolhas da mente. Círculo azul grande 1. A mente é um campo espiritual. Quando você acorda, existe uma batalha invisível acontecendo. Por isso Jesus dizia: renovai a vossa mente. E Napoleão Hill dizia: domine seus pensamentos ou será dominado por eles. 2 homens completamente diferentes, de épocas diferentes, culturas diferentes. E ambos apontando para o mesmo lugar. A mente é o campo de criação da vida. Amanhã é o terreno fértil. O pensamento é a semente. A ação é a colheita. E Deus é o sol que faz tudo crescer. Mas existe algo fundamental. Deus te deu a semente, mas é você quem decide o que plantar. Pense nisso. Quantas pessoas acordam todos os dias e plantam ansiedade? Plantam comparação? Plantam pessimismo? Plantam o medo de não ser bom o suficiente? E depois passam o resto do dia colhendo exatamente isso. Hill dizia que o fracasso sempre tem um início mental, assim como o sucesso também tem. A mente nunca está neutra. Ou você dirige, ou é dirigido por ela. Círculo azul grande 2. Os grandes que usaram o poder da mente e da fé. Aqui está o ponto-chave. As pessoas que transformaram o mundo descobriram uma verdade que você também pode aplicar. A mente cria primeiro, a realidade manifesta depois. Item Walt Disney visualizava cada detalhe do que queria construir antes de existir. Item Steve Jobs imaginava a experiência do usuário antes de ter a tecnologia pronta. Item Picasso dizia que tudo que você pode imaginar é real. Item Thomas Edison fez mais de 1000 testes porque ele acreditava na visão antes da lâmpada existir. E Napoleão Hill estudou todos eles e percebeu o padrão. Eles acreditavam antes de ver. Eles enxergavam antes de existir. Esse é o ponto que conecta ciência, espiritualidade, fé e mentalidade. A imaginação é o rascunho do futuro. A fé é a energia que o sustenta. A ação é o que torna real. E é isso que Deus tenta te mostrar todas as manhãs. Eu já coloquei dentro de você a visão. Agora, acorde e use. Círculo azul grande 3. A escolha mais importante da sua vida. Chegamos ao coração deste capítulo. Uma pergunta que vai te acompanhar pelo resto da vida. Você está vivendo o que escolheu, ou o que permitiu? Porque é fácil deixar a vida te guiar no automático. Item acordar cansado. Item pegar o celular sem pensar. Item se comparar com outras pessoas. Item duvidar do seu valor. Item se entregar à preguiça espiritual. Item acreditar mais no problema do que na promessa. Item obedecer emoções ruins ao invés de dirigir o próprio dia. E aí surge o dilema. Sinal de alerta: escolhas arriscadas, ou conforto seguro. Fé ousada, ou medo paralisante. Napoleão Hill dizia que a maioria escolhe a segurança e perde o destino. Mas espiritualmente você já sabe. Quem vive na zona de conforto não vê milagres. Nenhum personagem bíblico viveu uma grande transformação sem fazer uma escolha difícil. Item Abraão teve que sair da terra dele. Item Moisés teve que enfrentar o faraó. Item Davi teve que enfrentar o gigante. Item José teve que suportar a prisão antes de tocar no palácio. Todos tiveram que tomar uma decisão mental antes de dar um passo físico. E é assim com você também. Círculo azul grande 4. O dilema entre a mente e a alma.
Há um momento do dia, e ele sempre acontece pela manhã, em que você precisa decidir quem vai comandar. Sua alma ou sua mente? A alma sente. A mente escolhe. A alma diz: estou cansado, não quero hoje. A mente diz: vamos levantar porque Deus age quando eu ajo. A alma diz: eu não consigo. A mente diz: eu só preciso começar. A alma diz: está difícil demais. A mente diz: todo processo tem dor. A alma diz: não vejo saída. A mente diz: Deus vê. Essa é a batalha sagrada da manhã. Os que vencem isso, vencem o resto do dia. Os que vencem o dia, vencem a vida. Por isso a manhã é tão poderosa. Porque é quando você escolhe quem você vai ser. Círculo azul grande 5. Visualização não é mágica, é fé prática. Napoleão Hill chamou isso de imaginação criativa. A Bíblia chama de chamar à existência aquilo que não existe. A neurociência chama de programação mental. E a espiritualidade chama de alinhamento com propósito. Mas é tudo a mesma coisa. É quando você visualiza o futuro que Deus quer te dar. E começa a agir como se já fosse real. Não é fantasia. Não é autoengano. É fé ativa. Hill dizia: o que a mente consegue imaginar e acreditar, ela pode alcançar. E isso não é motivação. É princípio espiritual. Porque Deus não te deu imaginação para criar medo. Ele te deu imaginação para criar caminho. Círculo azul grande 6. Uma pergunta que abala a alma. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. O que falta para você se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser? Não é dinheiro. Não é oportunidade. Não é sorte. Não é motivação. Não é tempo. É decisão. Decisão de item escolher pensamentos melhores. Item disciplinar a mente. Item agir mesmo sem vontade. Item ouvir mais a voz de Deus. Item trabalhar com fé. Item parar de atrasar o propósito. Item parar de diminuir seu potencial. E essa pergunta te puxa para dentro de um dilema profundo. Dedo indicador apontando para a direita. Você está disposto a sacrificar quem você é, para se tornar quem você pode ser? Porque é isso que transformação exige. Sacrifício mental. Sacrifício emocional. Sacrifício de velhos hábitos. Sacrifício de crenças que te prendem. Sacrifício de rotinas que matam sua energia. Sacrifício de distrações que roubam sua alma. E aqui vai o aviso mais forte de todo o capítulo. A mudança não dói. O que dói é continuar sendo alguém menor do que você nasceu para ser. Neste momento, você já entende. Item a mente cria. Item a fé direciona. Item a escolha move. Item e Deus abençoa quando você age. Mas existe um problema silencioso que destrói mais destinos do que fracasso, medo e dúvida juntos. E é isso que vai ser revelado no capítulo 4. Dedo indicador apontando para a direita o abismo entre quem você é e quem você quer ser, e como atravessá-lo sem perder sua fé, sua força e sua identidade. Esse é o capítulo mais profundo da série. Existem momentos da vida que parecem rasgar a nossa alma. Momentos que fazem você se perguntar: se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? E a verdade é dura. Não existe crescimento real sem enfrentar abismos, perdas, fracassos e silêncios. Napoleão Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas quando você está no meio da dor, essa frase parece impossível de acreditar. E ainda assim é ali, exatamente ali, que a transformação começa. Neste capítulo, você vai entender por que Deus permite quedas, porque algumas portas fecham na sua frente e porque certos caminhos só se abrem quando você chega ao limite. E vai perceber que nenhuma manhã é desperdiçada quando você a entrega a Deus, porque até o caos se torna matéria-prima para o propósito. Círculo azul grande 1. O dia em que a vida te testa. Todo mundo fala do sucesso. Quase ninguém fala do processo. A parte que dói. A parte que quebra. A parte que faz você duvidar de si, do mundo, e às vezes, até da fé. Porque antes de você subir, você desce. Antes de Deus te honrar, Ele te molda. Antes de você conquistar, você é colocado à prova. E essas provas não aparecem por acaso. E tem um fracasso inesperado. E tem um relacionamento que termina. E tem um projeto que não funciona. E tem um dinheiro que não chega. E tem uma porta que fecha.
E tem um sonho que parece morrer no meio do caminho. Você já passou por isso? Já sentiu que tudo estava indo bem, e de repente desabou? Pois é, esse é o abismo. E cada pessoa que você admira, de Napoleão Hill ao Walt Disney, de Steve Jobs a líderes espirituais, empreendedores e artistas, todos passaram por esse momento. A diferença não foi o que eles perderam, mas como reagiram ao que perderam. Círculo Azul Grande 2. A perda que purifica. Existem quedas que machucam e quedas que libertam. Algumas perdas não vêm para destruir, vêm para purificar, vêm para limpar o campo, vêm para tirar da sua vida aquilo que estava atrasando seu destino. Mas nós, humanos, temos dificuldade em aceitar, porque queremos controle, queremos garantias, queremos respostas na hora. E Deus trabalha diferente. Ele trabalha em silêncio. Ele trabalha em processos. Ele trabalha naquilo que você não vê. Às vezes você perde algo não porque Deus tirou, mas porque Deus salvou você de algo que você não enxergava. O que parece abandono é proteção. O que parece atraso é preparação. O que parece punição é direcionamento. Lembre-se disso. Deus nunca desperdiça uma dor. Círculo Azul Grande 3. O dilema moral do guerreiro: arriscar ou ficar? Quando você está no fundo do poço, sempre existe um dilema. É melhor arriscar e cair de novo, ou ficar parado e evitar mais dor? Uma parte sua quer tentar de novo. Outra parte quer desistir. Uma parte quer acreditar. Outra parte quer se proteger. Mas a verdade é simples. Quem não arrisca permanece preso ao que já conhece. Quem arrisca descobre quem realmente é. Napoleão Hill observou que todas as pessoas bem-sucedidas passam por um momento decisivo em que precisam escolher entre item o conforto seguro, item ou o salto ousado. E adivinha qual escolha muda vidas? O salto. O salto na fé. O salto na visão. O salto na ação. O salto no propósito. É aqui que você decide se a sua dor vai te enterrar ou te levantar. Círculo Azul Grande 4. Combinando o que parecia impossível: razão, emoção e fé. Sucesso não nasce de uma única força. Nasce da combinação de forças que, isoladas, não teriam poder algum. Item razão, a capacidade de pensar com clareza. Item emoção, a chama que te move. Item criatividade, a capacidade de enxergar o invisível. Item disciplina, a coragem de fazer mesmo sem vontade. Item fé, a certeza do que ainda não existe. Quando você aprende a unir essas 5 forças, o impossível começa a se curvar. E isso explica por que algumas pessoas, quando caem, conseguem levantar mais fortes. Elas não se apoiam apenas na lógica. Elas não se apoiam apenas no sentimento. Elas não se apoiam apenas na coragem. Elas se apoiam em Deus. E quando você mistura mente mais espírito mais ação, você se torna imparável. Porque enquanto você trabalha, Deus abre caminho. Enquanto você age, Deus amplia. Enquanto você crê, Deus transforma. Círculo Azul Grande 5. O momento em que a virada começa. Talvez você já tenha percebido. As maiores transformações da vida não acontecem em dias comuns. Acontecem quando você não aguenta mais. Quando você cansa do velho eu. Quando você entende que continuar do mesmo jeito dói mais do que mudar. Esse é o ponto da virada. O ponto em que a mente expande. Em que o espírito acorda. Em que amanhã deixa de ser rotina e passa a ser renascimento. Acordar cedo se torna mais do que acordar, se torna recomeçar. A oração da manhã deixa de ser um ritual, se torna combustível. A fé deixa de ser palavra, se torna ação. E é nesse momento que tudo começa a mudar ao seu redor. Porque Deus não transforma primeiro o mundo. Ele transforma você. E você, transformado, transforma o mundo. Círculo Azul Grande 6. O abismo não é o fim, é a entrada do propósito. Se existe algo que você precisa guardar deste capítulo é: o fundo do poço não é o fim, é o início da construção de quem você vai se tornar. A dor te molda. A perda te redireciona. O fracasso te ensina. A espera te fortalece. O silêncio de Deus te treina. E a fé te levanta. Todo campeão espiritual passou por um deserto. Todo criador passou por rejeição. Todo líder passou por dúvida. Todo visionário passou por noites escuras. Mas nenhum deles parou. E é isso que te posiciona para a grande virada. Você não vence porque nunca caiu.
Você vence porque sempre levantou. Agora que você entendeu que o abismo não é o fim, mas sim o começo do propósito, falta o capítulo mais importante. Como transformar tudo isso em legado? Como transformar fé em ação, ação em disciplina e disciplina em prosperidade real? No próximo capítulo você vai descobrir como Deus constrói grandeza, como Napoleão Hill entendia o conceito de propósito definitivo e como a sua vida pode ser reorganizada para prosperar por dentro e por fora. Depois de tantos capítulos entendendo o poder da manhã, o poder da mente, o poder da escolha e o poder de superar o abismo, chegamos ao ponto final, aquele que fecha o ciclo, mas também abre um novo caminho, se transformar em alguém capaz de carregar um legado. Porque a verdade, Lucas, é que riqueza não tem a ver apenas com dinheiro, sucesso ou reconhecimento. A verdadeira riqueza é o que você deixa no mundo quando não está mais presente na sala. É o impacto, é a vida transformada, é o rastro de luz que você foi capaz de acender enquanto caminhava pelo escuro. E isso só nasce dentro de você. Círculo Azul Grande 1. A riqueza começa no lugar que ninguém vê. Napoleão Hill dizia que o pensamento é a semente de toda a construção humana. Mas existe uma frase que ele repetia nos bastidores, pouco conhecida, que sintetiza este capítulo. Antes de conquistar o mundo externo, conquiste o seu mundo interno. E aqui está a verdade espiritual por trás disso. Item Deus não entrega peso para ombros despreparados. Item Deus não abre portas para quem ainda não aprendeu a entrar. Item Deus não abençoa aquilo que nos destruiria. A prosperidade começa dentro e só depois aparece fora. A pessoa que você se torna ao longo da jornada importa muito mais do que qualquer resultado que você coleta pelo caminho. E é por isso que antes de prosperar em público, Deus trabalha você em secreto. É no secreto que você, item disciplina a mente, item organiza o coração, item cura feridas antigas, item aprende a ser fiel no pouco, item fortalece sua fé, item afina sua visão, item alinha seus passos com o propósito. E é por isso que muitos desistem, porque querem que Deus faça por fora o que ele ainda está construindo por dentro. Este capítulo é o lembrete final. Deus te prepara antes de te entregar. Círculo Azul Grande 2. O propósito não é sobre você, é sobre quem será tocado por você. Uma das revelações mais poderosas da vida é perceber que tudo que você vive, dores, processos, superações, aprendizados, não é apenas sobre você. Sim, beneficia você. Sim, te fortalece. Sim, te faz crescer. Mas não termina aí. A sua história se torna um mapa de alguém. A sua superação se torna o milagre de alguém. A sua fé se torna a resposta da oração de alguém. Você já parou para imaginar quantas pessoas Deus quer alcançar através de você? Quantas portas Ele quer abrir através do seu avanço? Quantas vidas Ele quer tocar através da sua coragem? O legado nasce quando você entende isso. O que Deus faz em você é grande. O que Ele faz através de você é ainda maior. E é aqui que mente e espírito se encontram. Item quando você tem propósito, você tem direção. Item quando você tem direção, você tem disciplina. Item quando você tem disciplina, você tem resultado. Item quando você tem resultado, você tem impacto. Item e quando tem impacto, você tem legado. Círculo Azul Grande 3. O legado não é construído em um dia, é construído todos os dias. O ponto mais bonito e mais duro da verdade é este. Legado não é um salto. É uma caminhada. Não nasce num grande momento. Não nasce do nada. Não nasce de um golpe de sorte. Legado nasce. Item dos hábitos diários. Item das escolhas silenciosas. Item das renúncias invisíveis. Item dos sacrifícios que ninguém aplaude. Item da fé que você insiste em manter. Item da madrugada que você ora. Item da manhã que você dedica a Deus. Item da disciplina que você abraça. Item dos sonhos que você se recusa a abandonar. É isso que transforma uma pessoa comum em alguém extraordinário. O que você faz repetidamente é muito mais poderoso do que o que você faz ocasionalmente. Por isso, a sua rotina é mais importante do que a sua emoção. E suas manhãs são mais importantes do que suas noites. Cada manhã é uma chance de recomeçar, de reajustar, de alinhar, de reconstruir. E quem usa a manhã para se conectar com Deus, inevitavelmente se torna alguém impossível de parar.
Você está plantando seu legado hoje, mesmo que ainda não consiga ver. Círculo azul grande 4. O legado é a soma de tudo que você viveu, dor, fé e propósito. Existe um princípio espiritual que muitos ignoram. Nada é desperdiçado na vida daqueles que caminham com Deus. Nem dor, nem atraso, nem sofrimento, nem construção lenta, nem portas fechadas. Tudo vira matéria-prima. Tudo vira degrau. Tudo vira força. A dor te ensina compaixão. A rejeição te ensina foco. O atraso te ensina paciência. A queda te ensina resiliência. A espera te ensina fé. O silêncio te ensina escuta. A manhã dedicada a Deus te ensina propósito. E quando você olha para trás, percebe algo que Napoleão Hill repetia em outras palavras. A adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ou seja, toda dificuldade contém um presente. E todo processo difícil carrega um poder de transformação capaz de mudar não só você, mas todos que virão depois. Isso é legado. Transformar dor em sabedoria. Transformar fé em força. Transformar processo em impacto. Círculo azul grande 5. O legado é a última forma de prosperidade. Depois de tudo, manhãs, disciplina, mente, fé, ação, coragem, vem o último estágio da jornada. Ser alguém que deixa marca. Não uma marca de arrogância, riqueza vazia ou poder sem sentido, mas uma marca espiritual, uma marca emocional, uma marca humana, uma marca divina. Alguém que, item inspira, item levanta outros, item abre caminho, item ilumina ambientes, item traz paz, item gera transformação, item vive com propósito, item revela Deus através da própria vida. Essa é a prosperidade que ninguém te tira, a única que atravessa gerações, a única que o tempo não destrói. E isso, Lucas, não nasce no acaso. Nasce no que você faz todas as manhãs, como diz o tema do seu vídeo. Nasce no diálogo silencioso com Deus. Nasce na escolha diária de se tornar alguém melhor. Nasce na coragem de não desistir quando tudo grita para que você pare. O legado é construído quando você entende que Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para impactar. Você não controla tudo, mas controla sua manhã. Controla sua mente. Controla sua disposição para ouvir a voz de Deus. Controla seu foco. Controla sua disciplina. Controla sua fé diária. E quando você faz sua parte, Deus faz a parte que você jamais conseguiria sozinho. Este é o segredo da prosperidade. Este é o segredo do propósito. Este é o segredo do legado. Asterisco asterisco, quando você começa suas manhãs com Deus, você não apenas vive melhor, você se torna alguém que transforma o mundo. Asterisco asterisco. Dedo indicador apontando para a direita. Se este vídeo tocou sua alma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Quando você espalha luz, Deus ilumina ainda mais o seu caminho.